Olá, Mauro. Oi, Ana. Um alô para toda a nossa comunidade. Um prazer reencontrar com vocês aí. Alegria Bem-vindo. grande. À disposição dos leões. Então, Paulo, na semana passada, você escreveu um artigo, fiquei muito impressionado com ele. Leiam, está publicado na nossa fórum. Lula e o melhor para o Brasil. Acho que a melhor análise que eu vi sobre o momento em que estamos vivendo, nesse momento na condução da política econômica do governo Lula. Esse artigo, você constata, né, a intervenção mais recente do presidente Lula no debate a respeito da política fiscal parece ter o sentido de um reconhecimento, ainda que tardio, dos equívocos que vinham sendo levados à frente pelos dirigentes do Ministério da Fazenda no que se refere ao tema. Porque quando o Paulo escreveu isso, tinha acontecido a entrevista coletiva do Lula detonando o déficit zero. Depois que o Paulo escreveu, ainda teve a reunião ministerial na sexta-feira do Lula com os ministros da área de infraestrutura, na qual ele foi taxativo. Dinheiro bom é dinheiro transformado em obra, que me parece ser também outra cacetada na política defendida pela área econômica do governo. Conta para nós o que foi esse artigo e que análise você faz, Paulo. Bom, então vamos lá. Como você bem lembrou, quer dizer, o que me inspirou a escrever esse artigo, né, semanal, com esse tema, foi aquela entrevista que o Lula tinha dado para a imprensa, uma coletiva, né? Aquela coisa, então, todo mundo em torno da mesa, vários assuntos entram, e, de repente, ele aproveita para dar alguns recados, né? E um recado super importante foi isso. Ele falou, olha, eu acho que dificilmente, são palavras do Lula, né, naquele momento, o governo vai conseguir zerar o déficit em 2024. Então, vamos lá, começando a traduzir, né? O que significa isso? O Congresso está discutindo as condições da legislação fiscal, né, entre outras coisas, e orçamentária para o ano que vem. Então, como todo ano, você tem primeiro o debate de uma lei, que é chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, e que o governo encaminhou em abril, né, assinado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto com o presidente da República, um projeto, é o PLDO, é o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dá as linhas, regras básicas, gerais, estratégicas de como o orçamento vai ser realizado e vai balizar a outra lei, que é a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual, que aí, então, começa a definir valores, né? Pega o orçamento, receitas e despesas, programas, ministérios, etc. Então, a gente ainda está na fase do debate da LDO. E daí se percebeu que em abril, né, quer dizer, o texto da LDO está dito que o governo se compromete a fazer um resultado fiscal primário, vamos já falar sobre esse adjetivo primário, é sempre importante, de 0,000. Está lá no texto da lei. Né, aquele simbolismo, até brinco no texto, né? Será que o zero é um número redondinho, bonitinho, né? Porque essa fixação com o número zero. Bom, a coisa estava parada lá na Comissão Mista de Orçamento, tem um relator, que é um deputado da direita, da União Brasil, inclusive, do Ceará, Danilo Fortes, né? E aí a coisa começou a pegar, porque o pessoal começou a perceber, peraí, o que é isso? Né? Quer dizer, qual é o resultado do ponto de vista econômico, mesmo fiscal, social, de você se propor, no ano que vem, vamos lembrar, o ano que vem, 2024, ter déficit primário igual a zero. Primeiro, então, primário, o que significa isso? É uma grande malandragem, a gente já comentou algumas vezes, isso tem mais de 40 anos, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, impuseram essa orientação para os países do terceiro mundo, o Brasil incorporou isso. O que você faz? Você retira as despesas financeiras e, por definição, você chama despesa e receita primária tudo o que não é financeiro. É uma definição formal, entendeu? E o que acontece? Quando você foca em buscar equilíbrio, ou obter déficit, ou obter superávit primário, tudo que é financeiro está fora.
Então, muito bonito, né? Quer dizer, o governo, o presidente, o ministro Haddad diz, ó, em 2024 vamos ser responsáveis fiscalmente. Essa que é a ideia, né? É a lei da responsabilidade fiscal, é o novo arcabouço fiscal que substituiu, né, o teto de gastos. Vamos ser responsáveis. Então, vamos promover um equilíbrio entre receitas e despesas. A malandragem está o quê? Que corre por fora uma linha de despesa que não tem teto, livre, leve e solta. Eu acho até estranho. O Banco Central normalmente divulga. Livre, pesada e solta, né? Leve foi muito pesado. O Banco Central costuma divulgar as estatísticas fiscais até o último dia do mês ou nos primeiros do seguinte. Pode ter sido mera coincidência, esse mês eles só vão divulgar dia 8, depois de amanhã. Eu queria, inclusive, escrever o artigo agora sobre isso. Mas, enfim, até agora, ao longo de 12 meses, que é um ano, o Brasil gastou 700 bilhões, eu repito, 700 bilhões com pagamento de juros da dívida pública. Isso é despesa orçamentária, só que está fora do cálculo. Né? Quer dizer, então, todo o esforço... Não entra no déficit zero do Haddad. Não, todo o esforço da austeridade fiscal é na lógica do primário. Então, eu corto educação, saúde, previdência, investimento, recursos humanos, etc., mas os 700 bilhões, né, como dizia um ministro da época do Collor, são imexíveis. Nesses, a gente não mexe. Isso é uma loucura. Né? Quer dizer, a coisa foi tocando, porque parece que é 2024. Eu acho que o Lula percebeu o risco político envolvido, porque os partidos conservadores já estão dizendo, olha, eleição do ano que vem, 2024, eleição municipal, 5.791, se não me engano, a última conta, municípios, vezes número de prefeitos, vezes número de candidatos a vereadores. Todo o sistema político se articula, senadores, governadores, deputados federais, deputados estaduais, e isso exige, entre outras coisas, recursos, tá certo? Além dessa questão, quer dizer, tem um problema macroeconômico, a gente está alertando desde outubro do ano passado, quando foi confirmada a eleição do Lula, que se ele quer fazer 40 anos em 4, se ele quer fazer mais e melhor do que ele fez em 2003 e 2010, vocês levantaram aí todos os programas e as políticas públicas que ele realizou. Ele precisa de dinheiro, quer dizer, não ele, o governo, o país precisa de recursos públicos na forma de despesa pública e investimento público. A forma como o Haddad diz, vou zerar o déficit primário, ou seja, vai ter equilíbrio entre receita e despesa, na prática significa vai ter que ter redução das despesas primárias. Então, de novo, saúde, educação, etc. Então, na verdade, quer dizer, eu acho que a fala do Lula foi com muita elegância, né? Quer dizer, mas foi uma desautorização pública do Haddad, porque ele diz, olha, dinheiro bom não é dinheiro entesourado para o Tesouro pagar juros da dívida pública. Dinheiro bom é dinheiro com obras. Ele focou só em obras, tá bom, mas como é que você realiza obras? É através de despesa orçamentária. É despesa que a gente chama com gastos correntes, então é equipamento, é material, é pessoal, e é despesa com investimento, com capital. É fazer obras, é fazer hospitais, fazer escolas, construir estradas, e daí para frente. Então, do meu ponto de vista, eu acho que o recado está dado. Né? Quer dizer, você vê que a direita, o financismo está batendo no Lula, né? Isso é irresponsabilidade, é gastança, é isso, é aquilo, mas o sistema político está acomodado. Né? O pessoal da área financeira adora uma expressão que é precificar. Né? Quer dizer, então, é como se o mercado financeiro se antecipasse e falasse, não tem jeito, essa nós perdemos, né? Vai ter déficit primário em 2024. O problema que estava colocado antes é que se o Haddad não recuasse, qualquer problema ao longo da tramitação da legislação em 2024, o Centrão vinha, botava a faca no pescoço de novo no Lula e no governo. Ah, precisa mudar o déficit? Me dá emenda, me dá ministério, me dá diretoria de empresa pública. Se a gente antecipa agora e faz esse debate já, a coisa está resolvida. Nos últimos 10 anos, o Brasil teve 9 anos de déficit primário.
Estados Unidos tem déficit primário, União Europeia tem déficit primário, Canadá tem déficit primário, Japão tem déficit primário. Por que a gente vai bater no peito do bom mocismo? Porque o zero é bonitinho? É um absurdo, não tem sentido isso. Ô, Paulo, e agora o Lula continua dando os seus recados, né? Não sei se você viu ontem o tweet do presidente Lula sobre o Enem, ele fala o seguinte: espero que daqui para frente mais jovens se inscrevam no Enem. E adultos e idosos também. Quem sabe qualquer dia desses eu até me inscreva para fazer um curso de economia. Curso de gente muito sabida. Então, eu achei que todo mundo achou muito interessante, porque o presidente Lula tem dado muitos recados nessa área da economia. Agora, eu quero trazer para você uma pergunta que veio da nossa audiência. O Caio Batista da Silva pergunta: Clias, concordo com você, mas será que o Haddad, com o lance do déficit zero, não queria apontar as distorções tributárias e forçar uma correção via pressão social no parlamento? Olha, eu respeito a opinião do Caio, né? Quer dizer, tem muita gente que acha, né, que por trás dessa postura do Haddad estaria alguma preocupação com a questão mais estratégica, etc. Mas eu acho que não, sabe, Caio? O que acontece? Quer dizer, o governo já faz um ano que ele tem propostas e espaço político para implementar mudanças importantes no sistema tributário. Nosso sistema tributário é aquilo que no economês a gente chama de um sistema marcado pela regressividade. Ele é muito regressivo, por oposição a progressivo. O que significa um sistema tributário regressivo? Ele taxa proporcionalmente muito mais a base da pirâmide, quer dizer, quem tem pouca renda e quem tem praticamente nenhum patrimônio, paga muito mais imposto proporcionalmente do que o topo da pirâmide, do que o 1%, do que o 0,5%, do que o 0,1%, que são completamente beneficiários por esse sistema. E o governo não fez absolutamente nada nesse um ano para atuar nessa linha. Quer dizer, ficou num discurso genérico da reforma tributária, está com essa coisa dos fundos offshore, mas a gente já conversou aqui que, na verdade, tem um pouco de enganação, porque você não vai efetivamente promover uma mudança na estrutura da regressividade, quando você tinha mecanismos outros para fazer amanhã. Você pode mudar as alíquotas do imposto de renda, por exemplo, a nossa máxima é 27,5%. Quem ganha mais de R$5.000 por imposto de renda é considerado rico, que é um absurdo. Né? Tinha que aumentar essas faixas e aumentar alíquotas. Estados Unidos, União Europeia, 40%, 45%, 50% em alguns casos de imposto de renda, certo? Você tem o imposto sobre grandes fortunas, desde 88, são 35 anos, o Congresso não regulamentou, tudo bem que é um pouco mais complicado, é lei complementar, etc. Então, para voltar à pergunta do Caio, quer dizer, nessa questão, infelizmente, a lógica do Fernando Haddad não é essa. Quer dizer, a lógica do Fernando Haddad me parece demonstrar, né, um sentimento, um comportamento que eu chamo de bom mocismo, né, como se estivesse fazendo, como o pessoal gosta de dizer, o dever de casa, que não tem nem dever nenhum, nem de casa, entendeu? Quer dizer, ele está prestando contas para quem? A quem interessa você ter um déficit zero e não, por exemplo, coloca na lei o equivalente a 1% do PIB. O Brasil não vai quebrar por isso. E 1% do PIB são recursos mais do que suficientes para você iniciar o processo de reconstrução do Estado, de restabelecimento de políticas públicas, etc. Porque a fala do Lula foi fundamental, vocês levantaram, né? Quer dizer, ontem, né? É óbvio que ele tem essa brincadeirinha, ele é muito malandro, né? A coisa das pessoas sabidas, você pode entender sabidas, né, de várias formas, mas sabido é ele, né? Quer dizer, que sem ter curso superior, é doutor honoris causa por uma quantidade enorme de universidades pelo mundo afora, não pelo que ele defendeu de tese de doutorado, mas pelo que ele implementou como políticas públicas no seu país, no seu continente e no universo internacional, tá certo? Então, eu acho que é importante a gente acabar com esse mito do zero, né? Quer dizer, não precisa zerar, e para ter recursos, por exemplo, nas políticas públicas, vocês falaram do Enem ontem, né? O Mauro estava brincando, o Vicente, meu enteado, né, fez ontem a primeira prova, gostou muito, etc. E a gente brincava, os bolsominions se ferraram, né? Porque tinha a questão da Palestina, tinha
enfim, uma série de questões, né, que iam contra essa ideia, né, bolsonarista, terraplanistas, etc. Mas uma coisa que chamou atenção é o número de participantes. Mais de 60% já eram mulheres. Né? Quer dizer, então, simbolicamente, você tem um tema que aborda a questão feminina, a questão da desigualdade no mercado de trabalho, dos cuidados, etc., mas também das participantes, né? Mais de 60% eram mulheres. Paulo, essa questão que o chão tremeu, né? Desde que o Lula deu lá aquela cacetada no déficit zero, o chão tremeu, né, nas hostes governistas, nós incluídos. O que eu chamo dos haddadistas vieram a público para dizer não, né? Inclusive muita gente me criticou, dizendo não, imagina, o Lula está fechado com a Haddad, eles estão na mesma coisa, você não entendeu nada. Teve até uma versão, adoro a Glaze, mas ela soltou um tweet para dizer que o Lula estava protegendo a Haddad, né? Então, assim, montou-se toda uma narrativa para dizer, não, Lula e Haddad, imagina, estão de beijos e abraços. E aí, depois da entrevista, ele deu mais 1, 2, 3 sinalizações, meio dizendo assim, Haddad, o gato subiu no telhado, a história não é bem essa. E é curioso, porque em que pese alguns segmentos do governismo, do haddadismo, do petismo, do lulismo terem dito que não é nada disso, está tudo bem entre eles, de fato, quem saiu em defesa do Haddad foi o setor financeiro. E quem atacou Lula foi o mesmo setor financeiro que sacou, que entendeu que estava colocada uma divergência entre eles. Né? E aí, interessante a entrevista de ontem, ele volta, de vez em quando ele volta, de vez em quando ele reaparece, né? O Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara. Gente, o Rodrigo Maia hoje ele é simplesmente o presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, presidente da Confederação Nacional. Assim, tem a FEBRABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos. Essa é a confederação que reúne todas as federações de banco, de empresa de factoring, dessas empresas todas. Haddad está sendo herói por defender déficit zero no governo petista. Eles estão claramente aprofundando essa ideia da oposição entre Lula e Haddad para transformar Haddad, falando já de Rodrigo Maia, no seu FHC, né? Com certeza, né? Quer dizer, e é engraçado como o pessoal gosta de fabricar manchetes, né? Quer dizer, então, simbolicamente é isso. O Maia falou, né? Ele está sendo herói por defender o déficit zero, quer dizer, explorando essa ideia de uma eventual contradição, né? Do Lula com o Fernando Haddad, e eles têm um lado, obviamente, é o lado, né, da defesa dos interesses do sistema financeiro, da austeridade, do neoliberalismo, etc. Mas se você lê o texto da entrevista, é engraçado, porque o próprio Maia, em algum momento, ele dá um reconhecimento da realidade pragmática, dizendo, olha, realmente parece que vai ser difícil, mas por isso ele está sendo herói, né? Quer dizer, ele está defendendo os nossos interesses. Isso é uma loucura, quer dizer, como é essa coisa da evolução histórica, você falando do Aldo há pouco, né? Eu estava assistindo o programa, o pai desse sujeito, César Maia, era um cara de esquerda na época da ditadura, ele se exilou, o filho dele, esse que a gente chamava de Baby Maia, coitadinho, né? O César Maia, ele virou deputado muito cedo na esteira dos votos do pai, foi presidente da Câmara, um cara muito inteligente, muito articulado. Ele também, não sei se ele chegou a nascer no Chile, nasceu, né? Nasceu em Santiago. E viveu a época do... Nasceu no exílio. Nasceu no exílio, sofreu as consequências do golpe militar, teve que fugir do Chile e está se prestando, infelizmente, a esse papel, tá certo? Agora, para voltar nessa polêmica, quer dizer, tem gente no nosso campo que sempre usa a expressão, não, mas não pode criticar o governo, isso já desde 2003, né? Porque eu, infelizmente, era obrigado a criticar o Palocci no seu austericídio, era obrigado a criticar a escolha da Dilma, como chamou o Levi, para comandar, né, um retrocesso em 2015, e o pessoal dizia, você não está entendendo, é um governo em disputa, né, então não pode criticar. Se é um governo em disputa, a gente tem por obrigação, quer dizer, apresentar as alternativas nessa disputa.
Porque você vê, os caras não têm papa na língua, quer dizer, FEBRABAN, essa confederação que o Maia representa, os representantes do financismo no parlamento, nos meios de comunicação em geral, não perdem viagem. Na hora que eles perceberam essa oportunidade, é pau no Lula, irresponsável, populista, gastador, e todo o nosso apoio ao herói Haddad, que é o cara sério, responsável, preocupado com as finanças públicas, com muitas aspas. Agora vamos ver, quer dizer, o Lula, ele obviamente ele não vai demitir o Haddad, ele não vai fazer uma crítica pública ao Haddad, não tem sentido uma coisa desse, é um dos principais, se não o principal ministro do seu governo, tá certo? Mas no jogo de poder, no jogo palaciano e no simbólico da política, tudo isso tem um peso muito importante. Por isso que eu digo, foi um puxão de orelha público, né? E o Haddad não é bobo, se a gente sabe disso, ele também sabe. A questão é saber como que vão se acomodar para os próximos momentos, porque o jogo é complicadíssimo. Por exemplo, a gente tem muita crítica também ao Rui Costa, vamos dizer, ministro da Casa Civil, por uma série de outras razões. Mas, ao que tudo indica das leituras palacianas, quer dizer, nessa derrota, entre aspas, do Haddad, o Rui Costa sai como, entre aspas, um vitorioso, porque ele representa, de alguma maneira, né, os ministérios da área social, os ministérios dos investimentos. E ele é o cara do PAC, né? E é o cara do PAC, né? Se o PAC der para trás, ele está arruinado, né? Exatamente. Então, é um jogo complicadíssimo. Você vê que a Simone Tebet está meio quietinha, a Esther Dweck também está meio quietinha, né? Quer dizer, tipo assim, ó, o abacaxi é seu, Haddad, você que descaste, né? E resolva o que fazer com essa casca toda espinhada que tem aí, né? Ana. Essa é uma coisa interessante que a gente notou nos últimos dias, um certo isolamento do Haddad no sentido dos outros ministros, né? Você não viu aparecendo tanto como em outros momentos apareceram sempre próximos, né? A Tebet, né? E, então, essa é uma questão que ficou interessante. Paulo, só para a gente terminar aqui a entrevista, né? Já estamos aqui caminhando para o final. Que prognóstico você faz, assim, a partir dessa fotografia, deste momento, para o ano entrante, ano eleitoral? A gente usou esse termo aqui outro dia no programa, como se estivesse havendo um realinhamento da política econômica do governo e de como ela é projetada, de como o governo quer que ela seja vista. Porque tem os embates internos, tem o que você organiza internamente como projeto e tem o que você quer que a sociedade veja. E o presidente Lula foi muito claro nos últimos dias, né? Fazenda gosta de dinheiro guardado, mas dinheiro bom é dinheiro empregado em obras. Dificilmente vamos fazer o déficit zero. Ou seja, foram muitas mensagens que vão mostrando qual é a cara do governo para a economia. O que o governo quer mostrar para a sociedade. Como é que o governo vai entrar em 2024? Fazer essa pergunta um pouco desafiadora aí para ti. Eu acho que essa é uma das grandes incógnitas, né, Ana, Mauro e todo mundo que nos assiste. Eu acho que a gente vai, quer dizer, o governo, o país vai estar, já está vivendo, mas à medida que o calendário avança, frente a um dilema, né? Quer dizer, esse ano de 2023, quer dizer, apesar de tudo, quer dizer, a gente está conseguindo atravessar relativamente bem, graças aos recursos, primeiro, que o Bolsonaro implementou, gastou, etc., no seu desespero eleitoral do segundo semestre do ano passado, porque vamos lembrar, quer dizer, que o efeito econômico, principalmente nessas políticas mais macro, ele tem um tempo de amadurecimento, tá certo? Então, se você para pensar o que o governo de janeiro, 1º de janeiro até agora, esse governo fez efetivamente do ponto de vista da política macroeconômica. Infelizmente, fez muito pouco. Né? Quer dizer, fez a PEC da transição, tudo bem, sinalizou, né, a substituição da revogação do teto de gasto condicionada a uma regra que é um pouquinho menos ruim, mas é ruim, né? Quer dizer, não é a tragédia do teto de gastos do Temer, mas continua com a lógica da austeridade, continua com a lógica da obtenção
do superávit primário, continua liberando despesas financeiras e forçando, né, que o crescimento das despesas sempre 70% abaixo do crescimento das receitas. Isso é um absurdo, não tem sentido. Então, você pergunta, e 2024? Essa é a grande questão. Quer dizer, a gente vai entrar num ano, aparentemente, sem os instrumentos, sem as ferramentas, para promover o quê? Aquilo que a gente não fez ao longo desses 10 meses, tá certo? Que é a retomada de um projeto nacional de desenvolvimento econômico, social, inclusivo, etc. E, para isso, a gente tem que recuperar o protagonismo do Estado. Quer dizer, o Fernando Haddad tem uma ilusão de que é 3 palavrinhas, 3 letrinhas, né, mágicas, PPP, parceria público-privada, vai resolver o problema que é uma atribuição do próprio Estado brasileiro. Quer dizer, que é fazer investimento nas áreas sociais, fazer investimento em infraestrutura, criar novas áreas estratégicas para o futuro do país. Então, você tem aí, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, essa ideia da neoindustrialização, mas está tudo mal parado, porque não tem orientação de onde vem recursos. Você tem o PAC, o Mauro mencionou, que, né, era um sinal importante nos primeiros anos do governo Lula. Foi ele que, inclusive, levou a Dilma a ganhar mais protagonismo, vocês lembram? Era a mãe do PAC, né, quando ele decidiu que ela, como ministra da Casa Civil, seria a candidata à sua sucessão, tá certo? Também o PAC está parado, porque tem uma ilusão de que não, mas a gente vai chamar o setor privado para colaborar. Não tem isso. Então, a sinalização para 2024, quer dizer, é óbvio que depende de sinalizações políticas, decisões do governo, óbvio, mas também depende de pequenos, entre aspas, gestos, como esse do equilíbrio fiscal. É simples, quer dizer, então dizer, não, o governo não pode mandar uma nova mensagem, porque lá está 0,00, né? Precisa encher de número aquilo, né? De 9 casas, pelo menos, para bilhões, né? Então, não, isso seria um desgaste? Tá bom, então pega um deputado ou um senador da base, esse sujeito apresenta, tem que ser até o dia 16, né, daqui a 10 dias, uma emenda, todo mundo acerta e fica corrigido. Então, fica mais ou menos estabelecido que vai poder ter déficit fiscal sem ter risco de crime de responsabilidade, tá certo? No ano que vem, com uma banda para mais ou para cima e acabou. Então, aí você já tem os recursos necessários. Reforma tributária, a gente está vendo que está muito mal parado. Se não votar esse ano, só vai ficar para 25, porque tem o chamado princípio da anualidade, né? E já está sendo mostrado que aquela expectativa que o Ministério da Fazenda tinha de aumento de arrecadação, infelizmente não vai vir. Você percebe? Quer dizer, então, o que basta, o que é necessário nesse momento, mais do que tudo, é uma demonstração política, que o Lula acho que já começou a preparar um pouco esse terreno, de dizer, olha, vai ser diferente, porque a gente precisa ter recursos no orçamento, a gente precisa ter os órgãos públicos, as empresas públicas, os bancos públicos, em condições de oferecer ao país o que ele precisa, que é a construção do seu futuro desde já, tá certo? O Genuíno sempre diz aqui, ó, ele tem várias críticas ao Lula, mas ele fala, ó, o Lula é o maior sobrevivente da história política. Ele não vai colocar o governo dele, o mandato dele em risco por causa do Haddad, por causa do amor ao Haddad. Não, ele já rifou o Zé Dirceu, ele rifou o Palote, ele não tem essa coisa de amizade, de amor eterno, como a gente acha, né? Ele vai conduzindo de acordo com que a sensibilidade e as informações que ele recebe para onde encaminha o seu governo para o melhor. Vamos ver como é que isso vai evoluir. Essa relação entre os dois promete muitas emoções, né, Ana e Paulo? Com certeza. Cenas dos próximos capítulos. Obrigada, Paulo. Não, desculpa, só para fechar. Quer dizer, vai ser um jogo com movimentos, né, alguns às vezes mais ríspidos, mais suaves, mas é isso que o Mauro falou. Quer dizer, eu tenho a impressão que o instinto de sobrevivência do Haddad, vamos combinar que ele é um novato na política, tá certo? Quer dizer, ele foi candidato, ele foi prefeito, etc., mas foi ministro, mas comparado, né, com os cabelos brancos do Lula, né, o cara está começando. Então, eu avalio, né,
que ele ainda é um cara da esquerda, ele depende, né, da base social de apoio, o projeto político dele depende muito dos rumos desse governo. Então, se fosse dar uma opinião de possibilidade, de probabilidade, eu diria que é muito mais plausível que o Haddad se acomode, né? Vai dar um jogo de cintura, etc., às novas definições do Lula, do que ele bater, né, o martelo e dizer, não, tem que ser, etc., preparando um caminho para a saída, para preservar uma imagem de bom moço, que eu acho que não é o caso, entendeu? Então, eu tenho a impressão que, se a gente continuar cumprindo nosso papel, né, de, né, grilo, fazendo a consciência crítica para o Lula, e ele, do alto da sua experiência de mais de 7 décadas, né, de vida, eu, como você diz, do genuíno, um sobrevivente, quer dizer, ele vai perceber que mudanças são necessárias, diria o Jânio Quadros, né? Então, vamos esperar. Tá bom. Obrigada, Paulo. Boa semana. Gente, boa semana para vocês. Obrigado, eu.